Olá, estudante do 4º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, pode me chamar de Lili. Aqui comigo está a Vânia e a aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento, né? Existem, né, várias medidas e a gente vai falar também um pouco de outras medidas. Então, as habilidades, a gente vai falar de medir, né, medir comprimentos, massas, né, e outras grandezas. Então, quando eu falo a grandeza comprimento, eu tenho o metro como unidade de referência. Né? O metro é a nossa unidade de referência. Mas, por exemplo, você tem uma régua, essa régua tem 1 metro, olha aí na sua casa, confere, né? A reta não tem 1 metro, mas é uma medida de comprimento, que nós temos centímetros, porque é menor, né, do que 1 metro, milímetros, então existem várias outras unidades. Quando você viaja de carro, por exemplo, você, né, viaja quantos quilômetros, né? Também é uma medida de comprimento. Então, a gente vai falar sobre essas medidas e existem outras, por exemplo, a área, né? A área de um terreno, a área do cômodo do seu quarto, né? Como é que você vai medir isso? A gente chama a área de metros quadrados, que é a unidade de referência. O volume, né? Quantos litros de água cabe dentro da piscina? Né? Então, aquilo ali eu tenho um volume, né? São metros cúbicos que a gente fala. Capacidade, essa nós já vimos, né, no primeiro bimestre. Litro, mas aí vocês viram também que existe mililitros, né? Por exemplo, uma garrafinha de 250 ml, 500 ml, né, um copo e assim vai. Massa, né, é o quilograma, né, mas também não existe a grama, então a gente vai falar sobre essas unidades. O tempo, né? Eu tenho tempo aqui medido em segundos, mas eu tenho tantas horas, tantos minutos, né? Então, eu posso medir com outras unidades. As ferramentas, gente, elas foram evoluindo, né? Então, eu tenho hoje muitas ferramentas que ajudam, né, a gente a cronometrar, a medir, né? Por exemplo, nós temos aqui várias ferramentas. Uma delas não apareceu aqui, mas eu posso, né, colocar aqui, por exemplo, a balança, né? A balança, ela é muito antiga, a balança, antes media assim com peso. Hoje a gente tem moderna, né? Você vai no supermercado, aí você vai comprar a carne, né? Aí você visualiza lá quanto que pesou a carne, né? Já sai até um ticketzinho com todos os valores, né? Então, tudo está mais moderno. As ferramentas também evoluíram, né? Para poder medir. Medir é comparar. Comparar a unidade de medida com um padrão. Antigamente, né, a gente até media com outras formas, por exemplo, jardas, não sei se vocês já ouviram falar, polegadas, que a gente tem até hoje, os pés também, sabiam? Então, existe uma medida padrão dos pés, né? Às vezes a gente até fala assim, vou medir, eu não tenho um objeto para medir, vou medir quantos palmos dá, né, essa televisão. Aí eu vou lá com a minha mão. Mas aí, eu vou comprar um tecido. Já pensou se eu for comprar um tecido? E aí eu falo assim, eu quero tantos palmos de tecido. Aí o meu palmo, né, vai ser bem aberto, né? Mas e na hora de pagar? Aí na hora de pagar eu fecho a mão e falo assim, não, foi tantos palmos, né? Então eu vou pagar menos. Então não pode, né, gente? A gente tem que ter um padrão de medida. E por isso que surgiram, né, vários padrões, né, para a gente poder ter uma referência. 1 metro é a medida padrão de comprimento.
né? Então, quando eu for comprar um fio elétrico, por exemplo, eu vou medir ele em metros. Quantos metros tem esse fio? Quanto que eu vou precisar de trazer a energia lá do poste de luz até para dentro da minha casa? São quantos metros, né? Então, a gente vai ter que medir esse fio para comprar. Como podemos medir a altura de uma pessoa? Olha só, a professora, né, mede 1,62 m de altura. Então, olha só, 1 metro, 62 centímetros que eu tenho, né? Então, eu tenho as unidades também em relação ao metro, igual eu estava comentando com vocês, né? Não existe só o metro, né? Como que eu posso medir o tamanho da mão de uma pessoa? Olha, minha mão não tem 1 metro, não é? Olha, sua mãozinha aí, vamos medir? Tem quantos centímetros sua mão? Depois você vai fazer esse exercício, tá? Medir quantos centímetros tem sua mão, quantos centímetros tem o seu braço. É uma atividade que a professora Lili está passando para vocês, tá bom? Como que eu posso medir o pé de um passarinho? Vocês já viram como é que é pequenininho? Então, geralmente a gente mede milímetros. Por quê? Porque é muito pequenininho. Quando eu vou na indústria, por exemplo, vocês já viram como é que é o tamanho para passar, né, uma agulha? A professora tem até uma agulha aqui, olha. Então, eu trouxe uma agulha para vocês, né? Porque eu sou filha de costureira, né? Então, minha mãe tem essa trena aqui para medir, ó. Peguei a trena dela, certo? E aí, se eu for medir, por exemplo, para passar aqui, olha, numa agulha, gente, é muito pequenininho. E como é que vai isso para a indústria, então? A indústria recebe um desenho, né? É um formato em que tem lá o desenho tudo direitinho explicando, mas o meu desenho não pode ser pequenininho. Então, existe uma escala padronizada, né? Para eu entender aquele desenho quando é pequenininho. Então, as peças mecânicas, a engenharia mecânica, trabalha muito com milímetro, tá? A engenharia civil trabalha muito com centímetros, né? Eu até brinco com os pedreiros que, às vezes, né, o metro, pega o metro para mim, mas eles ficam lá medindo, tem tantos centímetros, né? Mas eles usam como referência o metro, ok? E nós temos aí também, né, outras unidades de medida que a gente pode transformar. Por exemplo, cada unidade, se eu passar de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, depois do decímetro tem o centímetro e depois tem o milímetro. Então, se eu quiser passar 1 metro para centímetro, eu vou multiplicar por 10 vezes 10. 10 vezes 10 não dá 100? Então, tem que multiplicar por 100 o número. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, podem observar aqui na trena, né? Essa fita tem 100 centímetros aqui, ó. Então, mostra a medida em centímetros. Então, aqui que eu consegui ter 1 metro, ok? Bom, se eu tenho 2 metros, a fita não dá 2 metros. Quanto será que você tem aí na medida do seu quarto? Depois vocês vão medir para mim, né? Então, vamos ver se seu quarto tem um lado que mede mais de 2 metros. Se for, o seu quarto é bom, né? Cabe mais coisa. Um quarto que tem um lado de 3 metros, por exemplo, né? Um quarto bom, vai caber a cama tranquilo, guarda-roupa. Agora, se o quarto tem 2 metros só, apartamento pequenininho, então a gente quase que não caminha direito, né? Dentro dele. Então, é muito pequeno, tem que observar isso, né? Às vezes não dá nem para colocar uma cama. Bom, nós temos aqui, né? Quantos centímetros de tecido eu preciso para costurar uma blusa? Então, quando você for comprar um tecido, geralmente é medido em metro, né? E aí, esse tecido, você vai comprar quanto para medir?
Então, se essa blusa não tem manga, então você vai medir, né, da altura que você precisa. Por exemplo, se for igual essa minha, é 50 centímetros, você não precisa de comprar mais, né? Agora, vai ter manga, né, igual essa minha tem manga, então eu tenho que comprar às vezes mais. O que você pode observar? Se nesses 50 centímetros aqui da altura que eu vou comprar, tem também uma largura, né? O tecido ele é largo, então qual a largura desse tecido? Às vezes dá para me tirar a manga igual, né? Eu tenho aqui nessa altura aqui, olha, dá para me tirar a manga. Então dá para eu fazer só com 50 centímetros e não comprar mais pano para não desperdiçar, né? Porque está tudo caro. Então, quantos centímetros eu preciso, essas medidas todas, na hora que eu for comprar o tecido, o rapaz, o vendedor, vai colocar lá tantos centímetros. Ele não vai colocar o preço em metro, vai calcular. Eu não vou pagar, se eu comprei 50 centímetros, eu não vou pagar o dobro, né? Vou pagar o metro, ok? Então, isso tudo é importante a gente ficar de olho nas medidas, né, que a gente tem. Bom, para transformar 1 metro em milímetros, olha, eu andei 3 casas, passei para decímetro, multipliquei por 10, passei para centímetro, né, passei para milímetro. Então, eu tenho quanto? 1000 milímetros. 1 metro equivale a 1000 milímetros. Por exemplo, né, quantos milímetros mede a largura do carregador do seu celular? Olha só, o meu carregador é muito pequenininho aqui, né? Olha, eu tenho um comprimento, né? Que eu tenho, né? Posso ter 1 metro ou menos, né? Em centímetros. E a largura aqui, olha, eu já até medi. Depois você vai fazer esse exercício para mim em casa. Qual a largura, né? Do cabo, né? Do seu carregador de celular? Então, o meu mede 3 milímetros, 3 milímetros, ok, gente? Então, um exercício aí que a professora está passando para vocês. Então, vai depender muito, né, do que eu preciso medir. Então, não é só o metro que existe. Agora, a gente vai praticar. E vocês vão me ajudar aí também, medindo, né, às vezes na casa de vocês. Quantos metros eu tenho nessa parede do meu quarto? Se eu for passar um fio aqui, quantos metros de fio eu vou precisar, né? Então, o perímetro, ele é muito usado, né, na construção civil, vai fazer uma reforma, vai colocar um rodapé no quarto, né? Quantos metros eu vou precisar aqui para passar, né, o rodapé, né, lá naquele quarto? Então, aqui eu tenho um desenho, a sala, né, e um quarto. E a sala é o retângulo. O que é o retângulo? É uma figura geométrica, né, plana, representada, né? É como se eu estivesse vendo a sala de cima e aí eu desenhei esse retângulo. Essa parede tem 3 metros. Esta parede é igual a essa, no retângulo tem 2 lados iguais, mas esse lado aqui, olha, não é o mesmo desse, né? Então, no exercício, está até falando assim, ó, perímetro é a soma das medidas de cada lado de uma figura geométrica plana. Sabendo que o lado maior desse retângulo, que é a sala, mede o dobro do lado menor, qual o perímetro da sala? Então, o lado menor não mede 3, o lado maior, o dobro, vai ser 2 vezes 3. Então, eu tenho o lado maior, posso calcular, que é 6 metros. Aí, como que eu vou somar todos os lados? Eu vou somar esse 3 com esse 3, né? Esse lado maior com esse lado maior. Não tem 2 lados iguais? Então, vou somar. Posso somar diferente? Posso, por exemplo. Eu somei aqui, olha, 3 mais 6, não dá 9? Então, aí eu tenho 9 mais 9, 18. Posso fazer de vários jeitos, né? Por exemplo,
Retângulo não tem 4 lados com 2 os lados iguais? Então, eu posso somar esse lado, né, do retângulo, multiplicar por 2, o lado menor, 2 vezes 3, 6, e depois eu posso somar todos os lados que eu dupliquei. Então, vai ser 6 mais 12, a resposta é a mesma. Qual que é o perímetro da sala? 18 metros, ok? Então, eu tenho aqui agora para calcular o do quarto, né? Qual que é o perímetro do quadrado, que é o quarto? Quadrado não tem os 4 lados iguais? Um jeito, né, de fazer o perímetro, de calcular, é somar cada um dos lados. 3, mais 3, mais 3, mais 3, que dá 12 metros. Um outro jeito de calcular o perímetro, qual que é? Você já sabe, você está no 6º ano, 4º ano, 5º ano, todos vocês que vieram, né, já aprenderam a multiplicar no 3º ano, né, depois você vai para o 5º, depois você vai para o 6º, você já aprendeu a multiplicar, não é mesmo? Então, eu posso multiplicar 4 vezes 3, que dá 12. Então, é o mesmo jeito. Posso fazer somando ou posso multiplicar, tá? Um outro jeito de fazer. Aí eu coloquei um exercício, papai precisa comprar no mínimo quantos metros de cabos, né? O que é um cabo de par trançado? Você deve ter aí na sua casa, quem tem internet em casa, né? É esse cabo que tem a pontinha assim, ó, tem vários fios aqui, né? Então, um cabo de par trançado, se eu for instalar aqui em todos os cômodos, né, desses 2 cômodos, considerando o perímetro, então eu tenho que somar os 2 perímetros, né, que é 18 mais 12. Então, eu tenho 30 metros de cabo. Outro exercício que a professora passou é 30 metros de cabo, né, de par trançado. Ele pagou R$50 e recebeu 20 de troco. Então, eu tenho aqui, olha, a diferença, eu tenho R$30. Quanto que custou cada metro? Não são 30 metros? 30 vezes 1 não dá R$30? Então, cada metro custou R$1, ok? Então, nós temos também o quilograma. Às vezes tem tecido que é vendido em metro ou em quilograma. Então, eu tenho aqui a medida padrão em massa, né? De massa é a quilograma. E eu posso transformar. 1 quilograma são quantas gramas? 1 quilograma, vou passar daqui, ó, do quilograma, multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1.000 gramas. 2 quilogramas, 2.000 gramas, né? E aí eu tenho um outro exercício, se eu comprei 1 quilo de farinha de trigo, custa 3, quantos gramas que eu posso comprar por R$6? 2.000 gramas, né? Eu posso comprar. No exercício do PET, tem outros exercícios aí que a gente dividiu, tá? Então, eu vou terminar de ver os exercícios sobre sólidos na próxima aula. E essa aula de hoje, a gente vai calcular, né, mostrar os exercícios. O 1 fala, para medir a medida usamos o quilômetro? É falso, né? A gente usa 1 metro. O queijo é vendido no quilo, aí até coloquei aqui o exemplo verdadeiro, né? O queijo está vendendo no quilo. O tecido está sendo vendido no metro, aqui está sendo vendido no metro, então verdadeiro. O leite é vendido no metro, falso, né? É em litro. Outro exercício é da idade. Então, fala assim, Pedro, Helena e Bia, né? Tenho esses exercícios. O Pedro tem 9 anos e pesa 30 quilos. Quanto que pesa Helena? Helena está comparando com Bia, então vou ter que comparar Bia primeiro, né? E Bia com Pedro. Então, a Bia tem 10 anos e o peso dela é 5 quilos a mais que Pedro. Então, se Bia tem 35 quilos, agora eu posso achar o peso da Helena. Helena vai ter quanto? Helena tem 8 anos e tem 3 quilos a menos que Bia. Então, 35 menos 3 dá 32. E o Luca? Luca tem 7 anos e a metade da idade do
Pedro, então nós temos aqui a resposta final, o exercício não acabou, tá? E nós temos outros exercícios da semana 1 que a gente vai terminar na próxima aula. Nosso tempo acabou, muito obrigada.